Olá! Em mais uma ação abrupta, Bolsonaro veta projeto de lei que garante distribuição de absorventes menstruais a mulheres pobres. 97 milhões de brasileiros estão imunizados contra a Covid-19, mas ainda é necessário manter os protocolos de saúde. E mais, doações de alimentos promovido pelo MST ajudam famílias em vulnerabilidade alimentar em Pernambuco. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Em mais uma decisão descabida, Bolsonaro vetou nesta quinta-feira, dia 7, o projeto de lei 4.968, que prevê a distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda. O projeto, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tem o objetivo de atender principalmente estudantes matriculadas em escolas da rede pública, mas também mulheres em situação de rua ou em vulnerabilidade social, mulheres encarceradas e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Marília Arraes, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, é autora do projeto de lei e comenta sobre. Embarque imediato. Durante muito tempo, disseram que era problema de casal, problema de dentro de casa, a violência contra a mulher. Até que a gente conseguiu trazer e mostrar que o poder público tem que interferir nessas questões. E a dignidade menstrual é uma delas. A gente precisa que o poder público tenha políticas públicas para garantir que as mulheres passem por esse processo da sua natureza, da sua fisiologia, com dignidade. E que a gente diminua com isso a desigualdade entre homens e mulheres. Mas, obviamente, isso a gente já sabia, não é essa a intenção do governo. O governo não quer isso para as mulheres brasileiras. Mas nós já estamos nos mobilizando no Congresso para que o veto seja colocado em pauta e a gente possa derrubar esse veto. Já estamos nos organizando na bancada feminina, repito, mulheres de todos os partidos. Essa não é uma pauta identitária, não é uma pauta simplesmente identitária, simplesmente da esquerda. É uma pauta do país. E as ações solidárias tão importantes neste momento de aumento da fome no Brasil não param. Muita gente tem se sensibilizado e se unido frente a esse novo cenário. Trabalhadores do assentamento do MST de Pernambuco continuam fazendo doações para famílias que estão em vulnerabilidade alimentar. Também tem ação solidária acontecendo no interior de São Paulo. Vanessa Nakassato nos mostra mais. Trilhos do Brasil. Em Pernambuco, pelo menos 250 famílias de 32 comunidades foram beneficiadas por alimentos doados por trabalhadores de assentamentos e acampamentos do MST. Desde o ano passado, mais de 30 toneladas de verduras, legumes, grãos, açúcar e até mel chegaram à mesa de quem precisa por meio do Banco de Alimentos, como explica o coordenador do Centro Sabiá, Alexandre Henrique Pires. A Rede de Bancos Populares de Alimentos é uma iniciativa da campanha Mãos Solidárias que mobiliza em torno da doação de alimento, a busca de atendimento à população que mais precisa nesse contexto de pandemia. O que nos move é essa esperança e o entendimento de que não podemos descansar enquanto tiver alguém passando fome na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Em Araraquara, no interior de São Paulo, o comerciante Ednan Dali Piage instalou em sua padaria uma geladeira comunitária para receber doações de alimentos e repassá-las às pessoas que necessitam. A gente atende em torno de 200 pessoas por dia, 400 marmitas em média diariamente a gente tem entregado. Isso através das doações da população que vem até nós. A gente instalou essa geladeira comunitária, veio o pessoal pedindo também que a gente instalasse uma outra geladeira comunitária. Essa outra geladeira ela atende pacientes de câncer, na oncologia aqui da nossa cidade. Então, nessa outra geladeira a pessoa tem água de coco, suco, frutas. Se você deseja conhecer mais esse trabalho ou ajudar, o Instagram é @Geladeira Comunitária Araraquara e o Facebook é Geladeira Comunitária Araraquara.
Em algumas cidades e estados brasileiros já foi aberta a agenda de vacinação contra a Covid-19 para os mais jovens, entre 18 a 29 anos. Apesar da oferta do imunizante para este público, muitos ainda não foram até os postos de saúde se vacinar. Isso porque é um grupo que, teoricamente, apresenta menor risco do estado grave da doença. Importante dizer aqui que para sairmos todos bem dessa pandemia, é mesmo preciso que todos nós estejamos vacinados e seguros. Veja agora a reportagem de Nayá Tawani. Nacional. Tava bem nervoso. Houve um momento assim, uma vontade de chorar, que eu comecei a lembrar do ano, das restrições, de tudo que eu segui rigorosamente. E na hora que eu cheguei lá, peguei assim, eu fiquei aguardando, a mão suando, nervoso. E o momento mais aguardado, que é a picadinha no braço. Guilherme Augusto, de 22 anos, relata a ansiedade que estava para se vacinar com a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Porém, o exemplo de Guilherme não está sendo seguido por todas as pessoas que têm entre 15 a 29 anos de idade. Na Bahia, por exemplo, mais de 90 mil jovens ainda não foram se vacinar. O cenário se repete no Distrito Federal, onde mais de 10 mil pessoas dessa faixa etária ainda não se imunizaram. Fernando de Melo, de 19 anos de idade, também já garantiu sua imunização. Ele comemora a sensação de se sentir mais aliviado, além de ter cumprido seu papel social em meio à pandemia. Vacinar-se faz parte de utilizar o SUS, faz parte de manter a saúde das pessoas que estão em volta da gente, faz parte de manter a nossa saúde. Então, a vacinação é um direito. Então, acredito sim, eu cumpri um papel social, ainda mais em tempos de tanto negacionismo, em tempos de que foram inventadas muita coisa acerca da vacina. A OMS tem alertado que a imunização dos mais jovens é fundamental para atravessar a pandemia e conter o índice de contaminação de toda a sociedade. Segundo o levantamento dos consórcios de veículos de imprensa, mais de 97 milhões de brasileiros já tomaram as doses necessárias contra a Covid-19 e estão completamente imunizados. O número corresponde a 47,57% da população, ou seja, ainda falta a outra metade. Sendo assim, o cenário está melhor do que já esteve, mas ainda não é o momento de afrouxar os cuidados que devem ser seguidos para evitarmos contaminações. A infectologista e integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stuck, conversou com Afonso Bezerra sobre esse assunto. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe a infectologista Raquel Stuck. Ela é integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia e vai conversar sobre o momento atual da pandemia aqui no Brasil. Bem-vinda, doutora Raquel. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje novamente. Doutora Raquel, com o avanço da vacinação, muita gente está mais confiante para retomar algumas atividades, mas estamos um pouco longe do número ideal de imunização. Como a senhora analisa esta situação? Nós estamos, de fato, num momento que nos traz muita esperança de podermos ter um controle efetivo da pandemia, mas ainda é importante que a vacinação continue num ritmo acelerado, para que a gente possa completar a vacinação de maior parte das pessoas, pelo menos 80% das pessoas acima de 12 anos de idade, para que a gente possa, talvez, até abrir mão de algumas medidas de barreira, principalmente. Então, nós estamos indo muito bem, finalmente, neste momento, mas nós ainda precisamos ter cuidado, independente até de orientações, né, dos gestores agora, mas o uso de máscara ainda é importante, principalmente quando a gente está em contato com outras pessoas que não são da nossa família, o distanciamento, a higienização das mãos e evitar aglomeração. Segundo um levantamento publicado pelo G1 e feito com o apoio de um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, mais da metade dos municípios brasileiros não registrou óbitos por Covid em setembro. É seguro deduzir que estamos no enfraquecimento real da pandemia ou a chance, sobretudo com as variantes, de voltarmos ao estágio mais crítico de meses atrás?
Vamos pensar que nós tivemos uma situação muito semelhante à de agora, em outubro e novembro do ano passado, né? E daí nós vimos a catástrofe que foi o começo deste ano e o primeiro semestre. O que nós temos de diferença agora é a vacinação, né? Então, a vacinação hoje é responsável não só pela melhora, né, e até assim, termos essa quantidade de municípios, né, sem terem tido óbito, mas também a vacinação nos dá um certo grau de segurança, né, para considerarmos que devemos, sim, controlar a pandemia. É certeza 100% que isso vai acontecer? Não, né? Porque nós sabemos que nós ainda não atingimos o percentual necessário de pessoas completamente vacinadas e nós temos a vacinação ainda de uma forma muito desigual no mundo todo. Então, eu posso ter a introdução de novas variantes. Os eventos esportivos, a exemplo do futebol, estão reabrindo os portões para o público. Quais são os riscos e os cuidados que as pessoas precisam manter em atividades ao ar livre, com destaque para os estádios de futebol? A gente sabe que a hora que você mistura aglomeração com eventos que nos trazem muita emoção, né? E o futebol é um deles, então é tanto para xingar o juiz quanto para comemorar o gol, e daí a aproximação e ficar sem máscara parece que é uma coisa até inevitável, mas a gente precisa lembrar que ainda é momento de ter cuidado, porque a variante Delta é a variante que circula agora entre nós, né? Praticamente ela sozinha, e ela se transmite muito bem, né, também em ambiente aberto. Se as pessoas estão vacinadas, e é importante que se exija este controle da vacinação, né, para poder frequentar esses eventos, se eu estou vacinada, completamente vacinada, a minha chance de ter uma doença grave, ela é muito menor do que quem não está vacinado, mas essa chance não é zero. Outra preocupação é que, mesmo que vacinada, eu tenho um risco de transmitir para outras pessoas. Então, o não vacinado transmite mais, o que já está vacinado transmite menos, mas mesmo assim ele pode transmitir por alguns dias. Alguns municípios, apesar da visível redução da mortalidade por Covid, estão ensaiando desobrigar o uso de máscaras. É o caso de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O que a senhora pensa sobre esta possibilidade? Duque de Caxias, ele tomou esta decisão de uma forma que confronta até tudo que a gente já conhece, e mesmo da Delta, que a gente já conhece. A Delta começou, né, há 9 meses nos Estados Unidos, Israel, Reino Unido. E Duque de Caxias tem 48% só da população completamente vacinada, e vamos lembrar que as pessoas, né, ali circulam muito de um município para outro. Então, essas decisões, neste momento, na minha opinião particular, elas são decisões mais políticas do que embasadas na ciência. E a Parada Cultural de hoje vem lá de Pernambuco. É a dica de um filme que servirá de inspiração para muitas de nós. Self-Made é uma produção americana que conta a história de Madame C.J. Walker, símbolo de força e empoderamento nos Estados Unidos. A personagem principal, Madame Walker, mulher negra e pobre, cria a sua própria marca de cosméticos para cabelos crespos. Elaine França te convida a conhecer a série. Parada Cultural. Olá, sou Elaine França, falo daqui do Recife e vim compartilhar um pouco de uma série que eu fiquei encantadíssima, que se chama Self-Made. Fala de uma história de uma mulher preta, no qual eu me identifico muito, que ela enfrenta vários preconceitos, né? A gente sabe da atual conjuntura como é difícil a gente conviver com o racismo, né? Que é muito forte, é muito gritante. Então, nessa série você vai poder acompanhar a história dessa mulher, da Madame CJ, no qual a gente se reconhece, né? Nessa história de luta, do preconceito, da desigualdade de gênero. Então é muito forte, eu recomendo para vocês assistirem e sentir, né? Como é a história, né? De nós mulheres pretas nessa atual conjuntura, porque não fica longe, né, da história da série com a nossa realidade. Então, a série envolve várias questões sociais, de gênero, de raça. Então, recomendo para vocês assistirem. E o programa Central do Brasil desta sexta-feira fica por aqui. Aproveitem o final de semana, o feriado, se cuidem, se vacine, use máscara e evite aglomerações. A pandemia ainda não acabou. Eu te espero na segunda-feira. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.